Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 3 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou continuar apresentando sobre o equilíbrio de corpos rígidos em duas dimensões, né? Na videoaula anterior eu apresentei os tipos de apoio, né? E consequentemente as reações associadas aos apoios, né? E nesta videoaula eu vou de fato, né, mostrar aqui como é que a gente faz a análise do equilíbrio, né, em duas dimensões a partir das equações de equilíbrio, né, que são aplicadas para problemas no plano, tá certo? Então pessoal, equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões, né? Para analisar o equilíbrio de um corpo rígido em duas dimensões, vamos considerar essa estrutura aqui do tipo treliça, né? Então, vocês podem perceber que mesmo que essa abordagem em duas dimensões, né, ou seja, no plano, seja uma abordagem mais simples, né? Vocês vão perceber aqui durante essa disciplina, né, que ela é uma abordagem muito, apesar de ser simples, né, é uma abordagem muito prática e suficiente, né, para a gente analisar alguns tipos de estruturas, né, ou elementos estruturais. Então aqui tem uma estrutura do tipo treliça, né, que ela pode ser analisada como um corpo rígido que envolve, né, um problema de duas dimensões, tá certo? No capítulo 5 vocês vão estudar melhor, né, como é que é feita a análise dessas estruturas, né, do tipo treliça. Então a gente vai aprender como é que analisa o esforço em cada elemento desse, né, se é tração, compressão, né, enfim. Eu não vou entrar em detalhes porque não faz parte agora dessa parte do conteúdo, né, mas vocês vão ver que problemas de duas dimensões ele é suficiente, né, para descrever alguns tipos de estruturas e elementos estruturais, né? Então o principal exemplo é aqui, ó, tá aqui, né? Já acabei de apresentar, é uma treliça, né? A gente pode analisar como um corpo, né? Um corpo rígido de duas dimensões e também outro elemento estrutural que é fundamental, né? Na área de mecânica, né? Que é uma viga, né? Uma viga é um elemento estrutural que a gente analisa como um problema no plano, né? Um problema de duas dimensões, tá certo? Então vocês vão ver, né, que apesar dessa abordagem ser simples, né, de problemas de duas dimensões, ela é uma abordagem extremamente rica, né, porque a gente consegue descrever vários problemas de sistemas físicos reais, né, a partir de um problema de duas dimensões, né? Então ele acaba sendo suficiente para vários problemas, apesar de ser simples, né? Então aqui tem a estrutura, né? Ó. Desenhando o diagrama de corpo livre, a gente tem o seguinte, né? Ó. A gente descreve todas as forças conhecidas, né? Então temos a força P, a força Q, a força S e a força peso, né? Descrita pelo vetor W aqui, atuando no centro de gravidade da estrutura, né? Da treliça. E aqui as reações, ó. Percebam que aqui eu tenho um apoio, né? Do tipo pino e aqui um rolete. Então o pino vai gerar duas reações, AX e AY, e o rolete apenas uma reação B ou BY, né? Então aqui eu tenho os vetores P, Q e S, né, que eu posso descrever a partir de componentes, né? Eu posso representar P, Q e S, né, pelas componentes PX, PY, né, QX, QY e SX e SY, beleza? E aqui as componentes, né, da reação em A, né? Então determinando AX e AY eu vou conseguir determinar a reação, a força de reação, a força resultante em A e aqui a força em B, né? Então para analisar esse problema, né, como a gente está analisando um problema no plano, a gente utiliza essas três equações, né? Três equações escalares. Somatório das forças em x igual a zero,
somatório das forças em y é igual a zero, e somatório dos momentos, né, em z, né, no eixo z, que é o que? Um eixo perpendicular ao plano, que contém as forças, né, em x e em y, porque pela definição, né, do momento, né, pelo produto vetorial, o momento ele é perpendicular ao plano, né? Então, se a gente está trabalhando no plano XY, o momento vai ser em Z, né? Então, para o problema em duas dimensões, a gente tem três equações, né? O que significa que, como a gente tem três equações, a gente só vai conseguir determinar, no máximo, né, três incógnitas, tá certo? Então, aqui para esse problema, ó, a gente tem como incógnita, né, a x e a y e b, né? Então, três incógnitas, três equações, a gente consegue resolver esse problema, tá certo? Então, as três equações obtidas, elas podem ser resolvidas para, no máximo, três incógnitas, né? Então, a gente pode analisar, né, essas equações escalares, como eu comentei, né, na videoaula anterior, elas vêm das equações vetoriais, né? Então, as equações vetoriais são somatório das forças, né, igual a zero, e somatório dos momentos também vai ser igual a zero, né? Como aqui a gente só tem forças, né, com componentes x e y, porque no plano, né, a soma de todos os componentes x tem que ser igual a zero, né? Soma de todos os componentes y tem que ser igual a zero, ó, isso é descrito por essas duas equações. E o somatório de todos os momentos, né, que é perpendicular ao plano, também tem que ser igual a zero. Por isso que são três equações. Beleza? Então, não significa, né, que a gente só possa utilizar essas três equações aqui. Eu posso escolher outras três equações, né? Por exemplo, fazer o somatório dos momentos em relação a um ponto e em relação a outro ponto, né? E um somatório de forças. Por quê? Eu tenho que escolher três equações, né? Então, eu não poderia fazer, por exemplo, para esse caso aqui, né? Vamos supor que eu tivesse outro pino aqui com outra reação, né? 4 reações. Apesar de ter 4 reações, eu só tenho três equações, mesmo que vocês façam o somatório dos momentos em relação a dois pontos, né? Então, a gente tem o somatório das forças, né? São duas equações, e o somatório dos momentos vai ser a terceira equação. Se eu fizesse um somatório dos momentos em relação a um outro ponto diferente desse aqui, né, eu não conseguiria resolver de qualquer maneira o problema, né? Por quê? Porque essa equação adicional, né, de analisar o momento em relação a um outro ponto, já considerando essas três equações aqui, né, essa equação adicional, ela não é independente, né? Logo, ela não pode ser utilizada para determinar uma quarta incógnita, tá certo? Porém, essa equação ela é útil, né, para conferir um somatório dos momentos em relação a um outro ponto, né, para conferir um resultado de um problema que eu estou resolvendo, né, com apenas três incógnitas, tá certo? Então, embora a gente não possa ter uma quarta equação, né, a gente pode substituir um somatório de forças desse por uma outra equação de somatório de momentos, né, de modo que três equações vai garantir o equilíbrio, né? Três equações de equilíbrio, elas acabam sendo independentes e garantem o equilíbrio do corpo rígido, né? Então, para resolver esse problema aqui, ó, para determinar, né, AX, AY e BY ou B, né, a gente poderia utilizar, por exemplo, ó, somatório das forças em X. Vou colocar aqui, né, solução A. Solução A, né? A gente pode utilizar três equações, somatório das forças em x igual a zero, né? Para a direita é positivo. Somatório das forças em y igual a zero, né? Para cima positivo. E somatório dos momentos em relação ao ponto B, né? Ou o ponto A igual a zero, né? Eu vou colocar aqui em relação ao ponto B. Sentido anti-horário positivo, tá certo? Então, a gente poderia utilizar essas três equações para determinar a x, a y e b, né? A gente também poderia utilizar, em vez dessas três equações, né,
utilizar, por exemplo, 3 somatórios de momentos, né? Então, solução B, ó, uma solução B seria essa aqui, né? A gente fazia, ó, somatório dos momentos em relação a igual a zero, né? Anti-horário positivo, porque fazendo o somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? A gente já elimina o momento de AX e AY, né? Ficaríamos como incógnita apenas o somatório do momento de BY. Então aqui a gente já determina o B ou BY, né? Somatório dos momentos em relação a B igual a zero, né? Anti-horário positivo. Então, em relação a B, ó, o que é que a gente tem? O momento de B é zero e o momento de AX é zero. Então, ficaríamos apenas com o momento de AY como incógnitas, né? Como incógnita. Então, a gente determinaria AY através da segunda equação. E por último, ó, somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a zero, né? Ó. Em relação ao ponto C, o que é que a gente tem? Que o momento de AY é zero, né? Já teríamos determinado o momento de B, então como incógnita apenas o momento de AX. Então, isolando AX, a gente determinaria quanto é que valeria, né, essa componente aqui. Tá certo? Então, vocês escolhem aí 3 equações, né, para resolver o problema. Lembrando que uma equação adicional, ela não pode ser utilizada, né, porque ela não é independente. A gente só tem 3 equações independentes, então a gente só pode resolver problemas, né, com 3 incógnitas, tá certo? Mais do que isso, né, a gente só vai ver como é que resolve numa disciplina mais avançada, né, que a gente vai tratar sobre os problemas estaticamente indeterminados, tá certo? Então, outro exemplo, né, na mesma treliça, só que com apoios diferentes, né, está representado nessa figura. Então, em A e em B, eu tenho 2 roletes, né, logo as restrições de movimento aqui, ó, para A e para B apenas na vertical, né, então teríamos uma reação aqui A, uma reação B, né, e o que restringe o movimento em X, né, da estrutura é exatamente esse cabo aqui, né? Então ele vai restringir, ó, vai gerar uma reação aqui, né, na horizontal D, tá certo? Então teríamos, ó, 3 incógnitas, né, 3 reações aqui, A, B e D, tá certo? Então como a própria reação, né, o próprio vetor já vai ter uma única componente, né, que é Y, eu posso até fazer a representação apenas simplesmente por A, B e D, né? Então aqui para resolver esse problema, novamente, né, a gente pode utilizar 3 equações. Então, solução A, né? Poderíamos utilizar somatório das forças em X igual a zero, né? Para a direita é positivo. Somatório das forças em Y igual a zero, né? Para cima positivo. E somatório dos momentos em relação a o ponto D, por exemplo, ó, né? Somatório dos momentos em relação ao ponto D igual a zero, né? Anti-horário positivo. Ou a gente poderia, né, fazer a análise do momento em outros pontos, né? Em vez de uma equação de momento, poderíamos utilizar, por exemplo, 2, né? Aí fica a critério de vocês. Lembrando que a gente pode aplicar apenas 3 equações, né? Podemos utilizar apenas 3 equações que 3 equações que são independentes, né? Eu não poderia adicionar mais uma equação de momento, né, para resolver para uma outra incógnita aqui, porque elas não seriam independentes. Consequentemente, a gente não consegue resolver, né? Então, como solução B, vocês poderiam utilizar até outros pontos aí dos que eu estou sugerindo, né? Vocês poderiam analisar, por exemplo, apenas como o somatório das forças em X igual a zero, né? Para a direita é positivo. E o somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a zero, né?
Em relação ao ponto C, ó, o que é que a gente tem? Não, nos cálculos, né, o momento de D ele é zero, o momento de A é zero, ficaríamos apenas com o momento de B, né? Determinaríamos o momento de B. Somatório das forças em X, determinaríamos a força D, né? Então, em relação ao ponto C, o momento de B, consequentemente, isolando o momento de B, a gente determina a força B. Então, aqui, para a primeira equação, determinamos a força D, aqui a força B, né? E por último, ó, o somatório dos momentos em relação a D igual a zero para determinar a força A, né? Ó, em relação ao ponto D, o momento de D é zero, o momento de B é zero, ficaríamos apenas com o momento de A, né? Então, isolando A, determinamos a força A, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é simples, né? É só sempre aplicar as três equações escalares, né? Duas de força e uma de momento, duas de momento e uma de força, ou três de momento, né? Para determinar todas as incógnitas dos problemas, né? Agora eu vou apresentar dois casos especiais, né? Porque vocês vão perceber que a gente vai se deparar com alguns problemas, né? Que envolvem mais de um elemento, né? Às vezes a gente tem que analisar problemas com sistemas de vários elementos, né? Então, analisando individualmente cada elemento, a gente pode conseguir, né, algumas simplificações que estão associadas com esses dois casos especiais. Ou, mais especificamente, a gente já pode cair num problema que se enquadra, né, num caso especial desse, a análise acaba sendo mais simples, né? Então, por isso que é importante a gente estudar esses dois casos especiais, né? Que casos especiais são esses? Ó? O primeiro é o equilíbrio de um corpo sujeito à ação de apenas duas forças, né? Então, eu tenho, por exemplo, esse elemento que eu tenho duas forças aplicadas aqui, ó, né? Uma no ponto A e uma no ponto B, né? No ponto A F1, no ponto B F2. Vamos ver o que é que isso representa, né? Do ponto de vista do equilíbrio de um corpo rígido desse, né? Com duas forças, né? Para garantir o equilíbrio, o que é que eu tenho que ter, né? Com relação aos esforços aqui nos dois pontos. E, assim como esse primeiro caso, né? O outro caso, vamos estudar como é que a gente tem um equilíbrio para um elemento que tem a ação de três forças, né? Então, esses dois casos especiais, eles vão abordar, né, a análise do equilíbrio em elementos, né, que tem apenas duas forças e três forças, né? Vamos ver como é feita a análise, né, e o que é que vai representar aqui essas duas forças para o primeiro elemento e as três forças para o segundo elemento. Então, equilíbrio de um corpo sujeito à ação de duas forças, né? Se um corpo sujeito à ação de duas forças está em equilíbrio, as duas forças devem ter igual intensidade, igual linha de ação e sentidos opostos, né? Por quê? Vamos ver, ó. Repetindo, se um corpo sujeito à ação de duas forças está em equilíbrio, as duas forças necessariamente devem ter igual intensidade, igual linha de ação, né? Ou seja, a mesma direção e sentidos opostos. Por quê? Vamos ver, ó. Suponha, né, que eu tenho esse elemento aqui, eu sei que ele está em equilíbrio e tem a ação de duas forças no ponto A, uma no ponto A e uma no ponto B, né? Então, vamos fazer a análise, ó, desse corpo sabendo que ele está em equilíbrio, né? Fazendo o somatório do momento em A, né? O somatório do momento em A, ó, significa que o quê? Quando eu faço o somatório dos momentos em relação a esse ponto A, né? F1, o momento de F1 vai ser zero, porque a linha de ação de F1 passa pelo ponto A, né? Teríamos apenas um momento de F2. Mas como eu tenho o equilíbrio, né? Para o equilíbrio, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então, para que o somatório do momento de F2 seja igual a zero, ó, a linha de ação de F2 também tem que passar por A, né? Tá certo? Então, teríamos isso aqui, ó, a definição, né, da linha de ação
de F2. Fazendo isso para o ponto B, o somatório dos momentos em relação ao ponto B, teríamos o mesmo caso, né, que o apresentado para a força F2, ou seja, para que o somatório para que o momento, né, de F1 seja zero, significa que a linha de ação de F1 passa pelo ponto B. Então, concluindo, a gente tem isso aqui, ó, para o equilíbrio, né? Então, se eu fizer o somatório das forças aqui, ó, somatório das forças, né, vai ser igual a zero, porque são forças com a mesma linha de ação, né, mesma intensidade, porém sentidos opostos, né, o que faz com que a força resultante seja nula, assim como o somatório dos momentos, né, também é igual a zero, como eu mostrei agora há pouco, né, analisando o momento em relação ao ponto A e depois em relação ao ponto B. Então, se eu sei que um corpo está sujeito a duas forças, né, e ele está em equilíbrio, significa que as duas forças possuem a mesma linha de ação, né, mesma intensidade, porém sentidos opostos, tá certo? Então a gente chega em outro caso aqui, ó, interessante, né? Se várias forças forem aplicadas em dois pontos A e B, né, as forças aplicadas em A podem ser substituídas por uma força resultante F1, né, por uma resultante F1, e as em B por uma resultante F2, né, um vetor F1 e um vetor F2. Então, se a gente tivesse aqui, ó, várias forças atuando em A e várias forças atuando em B, né, teríamos uma resultante F1 e uma F2. Consequentemente, as forças resultantes nos pontos A e B, elas possuem, né, mesma intensidade, mesma linha de ação, porém sentidos opostos, tá certo? Então, a gente acaba caindo, né, no mesmo caso anterior, porém, antes de analisar o problema, a gente calcula uma força resultante, né, baseado nesse sistema de forças em cada ponto. E a gente conclui que as forças resultantes em A e B possuem a mesma intensidade, mesma linha de ação, porém sentidos opostos, tá certo? Agora eu vou apresentar, né, o outro caso, para um caso específico, né, de um equilíbrio de um corpo sujeito à ação de três forças, né? Se um corpo sujeito à ação de três forças está em equilíbrio, né, o que é que significa isso? As linhas de ação das três forças devem ser concorrentes ou paralelas, né? Então vamos ver. Fazendo uma análise semelhante à análise anterior, né? Vamos traçar aqui as linhas de ação, ó. Primeiramente eu vou traçar aqui a linha de ação da força F2, né? E aqui a linha de ação da força F1, certo? Elas se interceptam aqui, né? Então F1 atua em A, F2 atua em B, né? Se eu fizer o somatório dos momentos aqui em relação a esse ponto, ó, né, em relação a esse ponto D, o momento de F2 é zero e o momento de F1 é zero, né? Porque a linha de ação de F1 e de F2 passa pelo ponto D. Se passa pelo ponto D, o momento de F1 e o momento de F2 é zero, tá certo? Então, o momento em relação a esse ponto, ó, o momento de F2 e o momento de F1 é igual a zero. Então, para o equilíbrio, o momento de F3 também tem que ser igual a zero, né? Se o momento de F3 também tem que ser igual a zero, significa que a linha de ação de F3 passa pelo mesmo ponto, né? De modo que o momento de F3 também seja nulo, tá certo? Então, para um elemento, um corpo rígido, né, sujeito a três forças, ó, né? A linha de ação das três forças, elas são concorrentes, né? Ou paralelas. Do ponto de vista de ser paralelas, eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá certo? Então, tá aí um caso específico, né? Então, fazendo isso aqui, ó, fazendo essa análise, né, a gente garante que o somatório dos momentos, né, é igual a zero. Assim como o somatório das forças, né, também vai ser igual a zero. Beleza, pessoal? Portanto, as três linhas de ação são concorrentes, né, para o caso de um corpo rígido sujeito à ação de três forças. A única exceção ocorre quando as linhas de ação não se interceptam, né? Isto é, as linhas de ação são paralelas.
Então a gente recai nesse outro caso, né? Se um corpo rígido está sujeito à ação de três forças, né? A linha de ação das três forças ou são concorrentes ou são paralelas, né? Para o caso de ser paralelas, ó, a gente tem o que? Um problema de equilíbrio, né, de um corpo rígido como uma viga, né? Então, para esse primeiro caso aqui, ó, a gente tem dois apoios, ó, que vai gerar uma componente x e y, né? Então, para esse caso aqui, a gente tem que as três forças são concorrentes, né? As linhas de ação se interceptam nesse ponto O. Para o outro caso, né, de uma viga sujeita à ação de três forças, né, que não são concorrentes, né, necessariamente elas serão paralelas, conforme mostra aqui, né? Ó. Quando a gente tem a ação de três forças, ou elas são concorrentes ou são paralelas, como mostra aqui. Beleza? Então, para elas serem paralelas, né, o somatório dos momentos são igual a zero. É igual a zero o somatório dos momentos. E o somatório das forças também no equilíbrio garante. O somatório das forças igual a zero também garante o equilíbrio de um corpo rígido sujeito a três forças que são paralelas, né? Possuem linhas de ação paralelas. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Simples. Na próxima videoaula eu vou apresentar um exemplo de aplicação, né? Para a gente analisar o equilíbrio de um corpo rígido, né? Por essa abordagem de problemas de duas dimensões. Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.